O sucesso econômico e social da China ajuda no desenvolvimento, no ressurgimento de uma esquerda anti-imperialista e anticapitalista? Eu acredito que sem dúvida, sem dúvida. Para além do debate sobre o eventual socialismo da China, uma coisa que a gente não pode negar, eu acho que isso já é consensual, é que a China é uma força contra-hegemônica, a China desenvolve uma nova forma social, tá? Eu tô entre aqueles que acham que se aquilo ali é um capitalismo, tá? Ele não pode ser comparado com o capitalismo altamente financiarizado, baseado na reprodução de capital fictício que a gente tem no Ocidente, tá? Por isso que, nas atuais regras do jogo, do comércio internacional, os Estados Unidos não têm como vencer a China, e eu acredito que a China só pôde desenvolver este modelo econômico porque passou por um processo revolucionário. Então, independente da gente considerar a China ainda uma experiência socialista ou não, nós não podemos negar que a China passou por um processo revolucionário e que só por causa disso, pelo menos na minha interpretação, ela pôde desenvolver um planejamento econômico de longo prazo sem sofrer interferências externas a fim de construir uma economia dinâmica o suficiente a ponto dos Estados Unidos não serem capazes de vencer a China no jogo que eles mesmos criaram as regras. E é isso que a gente está vendo agora. A China defendendo as regras do jogo, criadas pelos Estados Unidos há décadas atrás, justamente porque os Estados Unidos querem destruir essas regras, porque nessas regras eles já não têm mais como vencer a China. Então, no mínimo, Breno, a gente tem que entender que a China, ao utilizar as cores, os símbolos do socialismo, se colocando como uma potência contra-hegemônica, se colocando como defensora de um socialismo chinês do século XXI, isso, no mínimo, gera para todo o campo da esquerda uma forma de enfrentar no discurso, de se colocar como também tendo uma proposta alternativa a esse neoliberalismo. Então, eu acho que, por mais que você não queira classificar a China como uma experiência socialista, isso é um grande debate, no mínimo, é muito importante reconhecer o papel da China enquanto potência contra-hegemônica no mundo atual do século XXI. Porque há setores de esquerda que não apenas consideram que a China restaurou o capitalismo, mas que afirmam que a China é uma ditadura, que a China é autoritarismo. É, como você avalia este comportamento? Ou seja, de colocar a China como um modelo não apenas que não serve de referência, mas que deva ser combatido. Olha, eu acho que esse tipo de discurso ele pode ter várias origens. Pode ser simplesmente ignorância, a pessoa pode simplesmente não saber como é que funciona a política na China. Às vezes pode ser uma boa dose de orientalismo, né, que, enfim, é uma forma preconceituosa de se referir ao país asiático, né? Porque no meu entendimento, Breno, o sistema político chinês é muito mais democrático, tem muito mais intensidade democrática que o sistema político, por exemplo, dos Estados Unidos, que é divulgado na grande mídia como a maior democracia do mundo. Eu acho que é incomparável. Mas o problema é que é diferente. E então há um desconhecimento, porque a gente tem e é treinado a ter esse entendimento aqui no Ocidente que democracia é votar. Né? Mesmo que você tenha uma eleição brutalmente desigual, mesmo que os partidos verdadeiramente de esquerda não tenham a menor condição de disputar efetivamente o poder, que é o que a gente vive aqui no Ocidente. Enquanto que na China não. Você pode falar da hipertrofia do Partido Comunista Chinês, mas ao mesmo tempo, né, hipertrofia em relação aos outros partidos, mas ao mesmo tempo a gente tem assembleias de base, a gente tem mandatos com metas. Então, tudo funciona com base naquilo que a população demanda do governo. Né? Lá eles têm uma coisa que, eu não me lembro a tradução exata, mas seria tipo um mandato celestial, né? Que é milenar na China, que é uma forma do povo conseguir demonstrar as suas demandas e sustentar determinado regime político a partir do atendimento dessas demandas. Então, por exemplo, na China, quando alguém vai ocupar um cargo importante numa província, ele tem que atender a um planejamento que é estruturado a partir da base do partido, que é um partido muito grande e que envolve verdadeiramente
a classe trabalhadora chinesa. E aí, se ele não atende essas demandas, ele não se mantém na posição, ele não cresce dentro do partido. Veja, isso não é um sistema parecido com o que nós temos no Ocidente, porém, no meu entendimento, ele traz muito mais intensidade democrática do que votar a cada 2 anos e depois ficar completamente descolado daquilo que está sendo discutido no parlamento ou no executivo, né? Então, eu penso que trata-se de ignorância ou má fé, no caso orientalismo, né, preconceito, eh, porque o fato de votar não determina a democracia. O que determina a democracia é ela atender verdadeiramente às necessidades e os anseios da classe trabalhadora.